Boa tarde, pessoal. Quem quiser abrir a câmera, quiser botar no chat ali qual é a empresa, o nome de qual é a empresa, o pessoal vai já se reconhecendo aí. O pessoal do YouTube pede para colocar o nome e a cidade de que está falando, né? Nas lives, tudo mais. Vamos colocar pelo menos o nome a gente sabe, né? Mas vamos colocar aí a empresa e o cargo, se quiser se apresentar. Tá aí Ana Júlia, tudo bem, Ana? Bem-vinda. Tem o Marcelo. A Diana também conosco. Marina. Samuel. Boa, bem-vindos, pessoal. Tem mais gente chegando. Daqui a pouquinho a gente já começa. Boa. O Santo também. O Unimed no Espírito Santo. A Tatiane. Boa, bem-vinda. Ao Léo. Felipe também está conosco. O Sírio. Jonathan, Liverport. Bem-vindo, Lincoln, também. Priscila, MRV. Tem mais aqui o Fernando. Agência de Inovação, Blue Digital. Boa, Amanda. Ilegra BV. Glauber, Unicred. Bom, tem uma turma boa aí, já muita gente conhecida. Muito bom, pessoal. Vamos começar, turma. A gente preparou aqui um papo da aplicação da IA dentro do contexto do intraempreendedorismo, que eu imagino que seja um tema aí que interessa a todos, né? Via de regra, a gente tem esse desafio dentro das organizações, né, de fazer a inovação acontecer, né, de traduzir a estratégia de inovação para a prática, e muitas vezes a forma pela qual a gente escolhe fazer isso, ou uma das formas pela qual a gente escolhe executar, né, a inovação dentro do contexto da empresa é através das iniciativas de intra. E o que a gente preparou aqui, turma, é uma discussão de como a IA pode ajudar nesse processo aí, né, de transformação da identificação de oportunidades, testagem delas e execução dentro aí do contexto das organizações. E a gente, para fazer essa discussão, a gente convidou o Fontinhas, né, o Thiago, para estar aqui conosco. Na sequência, ele vai se apresentar, ele vai trazer aqui o caso da Seguros Unimed, que tem sido aí uma experiência super bacana. Ele vai trazer os aprendizados e como tem funcionado, né, toda a dinâmica do programa, da iniciativa de intra, dentro ali do contexto da Seguros. E quem vai estar conosco também é a Renata, minha colega aqui, head de inovação da InnoScience, que muitos aqui também já conhecem. E rapidamente, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, que é um dos sócios da InnoScience. A gente separou em 3 blocos aqui a nossa conversa. Eu vou fazer uma rápida introdução sobre o tema, vou trazer um pouco de contexto para a nossa discussão. Depois, a Renata e o Fontinhas vão trazer o caso da Seguros Unimed. E depois a gente vai abrir aqui o microfone para quem quiser trazer as suas experiências, né, explorar um pouco mais sobre o caso apresentado, ou eventualmente outras dúvidas que vocês tenham sobre o caso em específico, ou explorar aí também com todos os presentes as suas experiências. Tem muita gente aqui, então acho que o legal, pessoal, basicamente todo mundo que está aqui nessa chamada são pessoas que trabalham com o tema inovação dentro de organizações. Então, mais do que simplesmente a gente falar aqui numa via única, a gente quer justamente deixar um espaço aí para que a gente possa interagir em relação a perguntas ou eventuais dúvidas que vocês possam ter. Bom, começando aqui então sobre a abordagem da IA dentro do contexto de inovação, acho que o primeiro ponto que vale a gente separar
existem duas possíveis aplicações, entre tantas outras aplicações, mas quando a gente está falando aqui de IA dentro do contexto de intraempreendedorismo, a gente tem uma vertente que é a IA como uma tecnologia habilitadora do processo, ou seja, a IA ajudando a percorrer as diferentes etapas de uma iniciativa de intraempreendedorismo, seja na fase de identificação das oportunidades, na ideação das soluções, no refinamento dessas soluções, experimentação delas e eventualmente rollout delas. Então, a IA ela pode funcionar como um catalisador do processo, né, de tradução dessa caminhada de uma jornada dentro de um funil de inovação. E aí também ela pode funcionar como uma solução tecnológica para os projetos que estão dentro desse funil, certo? Ou seja, ela pode ser tanto o meio, né, como a tecnologia que vai ajudando a percorrer as etapas do programa de intra, como também a tecnologia que é a tecnologia que está solucionando o problema ou alavancando a oportunidade identificada. Então, esse é um pouco do contexto, né? Quando a gente está falando aqui, a nossa abordagem vai ser muito mais em relação à questão de usar a IA como uma habilitadora do processo, na medida em que ela tem N aplicações de soluções, e vocês devem ter aí também, dentro do contexto de vocês, também bons exemplos de ela como tecnologia fim de solução dos desafios. E uma coisa interessante nesse contexto todo, né, pessoal, é essa evolução tecnológica, né, e a gente tem vivenciado isso de forma bastante acelerada, e vocês também têm acompanhado, obviamente, todo esse processo, e naturalmente com a evolução da tecnologia, existe uma correlação indireta em relação ao custo dela, ou seja, conforme ela vai se tornando mais disponível, né, mais o custo também vai caindo. Isso, né, do ponto de vista de oportunidade, é uma coisa bastante interessante, na medida em que a gente começa a ter a disponibilidade de motores, né, e de modelos cada vez mais potentes, com custos cada vez mais acessíveis, né? E no início da discussão, aí, talvez dois anos atrás, quando a gente estava nos primeiros modelos, né, e nas primeiras discussões, né, de como colocar a IA dentro do nosso processo, né, tinha sempre uma preocupação da questão do custo, né, o quanto isso vai adicionar de custo ao longo do processo, né, o quanto essa chamada API ela vai custar, né, e essa interação, e aí a gente fica, pô, mas então tem que ser um processo bastante relevante para eu aplicar, na medida em que vai, né, como vocês podem ver, né, a gente está falando no início do ano passado, a gente estava falando de $36 por 1 milhão de tokens, né? E hoje a gente está falando em 25 centavos, e a tendência é que o custo cada vez seja mais irrelevante dentro desse contexto né, da chamada, o que abre para a gente, né, muito mais possibilidades de aplicação e uma difusão muito maior dentro do contexto, tanto na IA como uma solucionadora, né, tecnologia que vai ser a solução dos eventuais problemas que a gente está resolvendo, como também a IA como um meio para isso. E aí, pessoal, o que eu trouxe aqui para a gente refletir é como é que, eventualmente, a IA pode nos ajudar a sanar, ou pelo menos atenuar, as principais patologias que eu chamei aqui, que eventualmente acontecem nos programas de intra, né? Que basicamente, obviamente, isso aqui não é uma exploração extensiva, porque a gente poderia ficar daqui a pouco muito tempo, né, entrando em cada uma delas, mas a gente tem, em alguns casos, o que a gente chama né, todos aqui conhecem a lógica do funil, né? Ou seja, eu vou, ao longo do processo, né, eu vou conduzindo o programa de intra, entendendo que eu tenho lá uma fase de ideação, onde eu vou lá identificar algum problema e solução para esse eventual problema. Eu tenho uma fase de experimentação, onde eu vou fazer o teste. Eu tenho uma fase, né, de escala ou rollout. Considerando esse funil, digamos assim, teórico padrão, só volta um pouquinho, por favor. Considerando o funil teórico padrão, a gente tem, em alguns casos, 3 anomalias, digamos assim, né? Uma que a gente chamou aqui do funil canudo é aquele funil em que existe
pouca participação, pouco envolvimento da organização com a iniciativa de intra, né? Então, assim, ao invés de ter aquela boca aberta grande e a gente coletar uma quantidade significativa, né, de potenciais ideias para o nosso programa, a gente tem aquele funil ali quase que flat, né, assim, sem grande inclinação, consequentemente, né, indicando pouca participação, pouco envolvimento da organização. Eu já exploro um pouquinho mais de como, eventualmente, a IA pode ajudar em cada um desses. Eu tenho, volta ali, Vitor, por favor, eu tenho um segundo tipo de funil, que a gente chama do funil espremedor, que é aquele em que até há participação, só que, né, o processo de tomada de decisão acaba praticamente eliminando a grande maioria das ideias, em função de diferentes motivos, a gente já fala sobre isso. E a gente tem o que a gente chama do funil megafone, que é o funil em que eu tenho uma boa quantidade de ideias, eu tenho experimentos, mas eu não consigo rolloutar as ideias que passam pelo meu processo de experimentação. E aí o que eu vou fazer aqui, pessoal, rapidamente, é fazer essa correlação de, pô, será que, de alguma forma, essas patologias, né, ou essas anomalias no processo de intra, a gente pode, de alguma forma, atenuar usando a IA. E é essa a reflexão que a gente fez. No próximo slide, a gente começa a enxergar um pouco disso, né, assim, bom, qual que é a natureza, né, do funil esse em que tem pouca participação, pouco envolvimento? Obviamente, existem N causas, né? Eu selecionei algumas possíveis causas aqui, as pessoas não estão preparadas para participar, a comunicação ela não é adequada, a liderança não está suportando, daqui a pouco o modelo de incentivo não está adequadamente ajustado, eventualmente a gente tem um contexto aí muito de aversão a risco e erro dos colaboradores. Então, assim, as causas elas podem ser múltiplas, o objetivo aqui não assim, explorar todas elas, mas o que eu queria fazer é, existe uma possibilidade, bom, se as pessoas não estão preparadas para participar, a IA pode eventualmente facilitar esse processo tanto do ponto de vista de capacitação disso, das pessoas que estão lá envolvidas, como também no processo de submissão, né? Então, tanto a parte de análise de dados, análise de oportunidades, a parte de geração de novas ideias, na redação e submissão, que eventualmente é um bloqueio, né? As pessoas não submetem, porque, pô, eu tenho que escrever lá, preencher 6 campos diferentes, e aí pode me ajudar nesse processo. Ajuste de comunicação interna, né? Então, uma das possibilidades dentro desse contexto é a questão de como é que a gente regula a questão de comunicação em função dos temas, objetivos e tudo mais, e na questão de controle e engajamento. Próximo slide, a gente fala do modelo, né, ou dessa questão do espremedor, né, ou seja, eu até tenho bastante participação, mas por algum motivo ela não passa no primeiro filtro. Quais são as possíveis causas disso? Baixa qualidade das ideias recebidas, falta de direcionamento, então as ideias elas chegam desalinhadas com aquilo que a gente está buscando, os critérios, eventualmente, né, a gente está pedindo uma coisa e está selecionando daqui a pouco de uma forma não adequada, e eventualmente, se a gente tinha lá naquele primeiro aversão ao risco de quem estava submetendo, não vou submeter porque, pô, não sei se é uma boa e tal, aqui a gente pode ter de quem está tomando a decisão. Como é que a IA pode eventualmente ajudar nesse processo? Apoiar na qualificação das ideias enviadas, então isso a gente tem visto, e o Fontinhas aqui vai trazer também a Rê, no caso, né, de melhorar a qualidade daquilo que está sendo submetido, melhorar a questão de comunicação nessa fase, que eu comentei ali na fase anterior, apoiar na avaliação, acho que esse é um outro ponto, de poder ter com melhor clareza riscos e potenciais de cada uma ideia, de cada uma das ideias, e também numa questão mais operacional aí de feedback. Aí no próximo slide, para fechar aqui, né, turma, tem a questão do que a gente chama aqui do megafone, né? A gente chama ideias, a gente experimenta, mas elas não escalam, a gente acaba morrendo ali na parte de experimentação. As ideias podem ser irrelevantes, elas podem ter sido testadas de maneira inadequada, né? Ou seja, elas não foram, os testes não foram adequadamente estruturados, e eventualmente tem uma questão de time e tudo mais, e recursos do experimento. E a IA também pode ajudar nesses casos, seja na seleção dos experimentos, seja na estruturação desses experimentos, seja no monitoramento desses experimentos e assim por diante. No próximo slide, até para passar aqui já para o case, pessoal, quem acompanhou a nossa
a gente fez uma live sobre a utilização da IA no processo de inovação aberta. E a gente fez eu até, quem tiver interesse, depois busca lá, a gente tem ela gravada também, no canal do YouTube. A gente fez um quadro semelhante a esse, que é o seguinte, que é o cruzamento das etapas, digamos assim, de forma gerais, de um programa de intraempreendedorismo com as possíveis funções da IA ao longo desse processo, e a gente identificou 16 casos de uso ao longo dessa jornada, ou seja, na etapa de planejamento, identificação dos temas, seleção desses temas, preparação da comunicação, estabelecimento de métricas. Na fase de ideação, geração de ideias, avaliação dessas ideias, execução da comunicação e controle de engajamento. Então, o que a gente está trazendo aqui para a discussão existem muitas possibilidades de a gente ir incorporando a tecnologia ao longo das etapas do processo de intraempreendedorismo para poder ajudar os envolvidos a executar essas diferentes etapas, sejam os tomadores de decisão, sejam aqueles que estão efetivamente conduzindo os projetos. A gente vai ter um tempinho maior aqui, pessoal, no final, eu vou passar já para a Renata aqui para a gente entrar especificamente no caso, mas o meu papel inicial aqui é despertar para essas N, né? Aqui tem 16, digamos assim, casos de uso, e dentro de cada caso de uso ainda tem diferentes possibilidades de como fazê-lo. Mas o meu objetivo inicial era esse, assim, era abrir o leque de possibilidades. Obviamente a gente não precisa adotar todas elas, mas o que a gente tem sim, existe uma possibilidade de aumentar o envolvimento das pessoas ao longo desse processo, aproximar elas da tecnologia e, quem sabe, de alguma forma, atenuar aquelas dificuldades que, eventualmente, um programa de infra pode estar tendo dentro do contexto de uma empresa. Eu vou chamar a Rê agora para fazer a introdução aqui do caso e aí depois a gente volta a conversar. Boa, obrigada, Felipe. Vocês me escutam bem? Tudo certo? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos contar um pouquinho sobre o que a gente andou aprontando aí com o pessoal da Seguros Unimed, mas para a gente só deixar todo mundo na mesma página, né? Quando a gente está falando de intraempreendedorismo, é muito importante a gente ter algumas premissas que precisam ser avaliadas, né? E o Felipe trouxe muito bem que a IA pode muito nos ajudar, não só na questão de gerar resultados, mas também de ajudar as pessoas a chegarem próximas ou trazerem as estruturas mais refinadas, mais adequadas dentro do processo, né? E o ambiente do intraempreendedorismo, ele nos favorece muito a essa geração de ideias colaborativas, porque a gente está olhando também um lado muito forte de cultura, que é muito forte o que a gente trabalhou no programa da Seguros Unimed, que é um programa de intraempreendedorismo. O nome do programa, aqui no próximo slide a gente já fala sobre ele, que é o programa Ideias de Valor, Desafio de Inovação. O Thiago também vai contar um pouquinho aqui como que a gente estruturou, mas é legal a gente trazer aqui para contextualizar, antes da gente entrar, obviamente, no estudo de caso, que os objetivos desse programa era olhar essa mão na massa, era botar as pessoas a entrar em contato com isso, a realmente estruturar a sua oportunidade, não só dar a ideia e depois nunca mais olhar para ela, mas e sim poder criar um protótipo, poder refinar esse protótipo, poder introduzir ele, testar ele. Então, esse era um dos objetivos. A cultura na prática, então, que está muito associado ao mão na massa, nós queríamos fomentar isso dentro da Seguros através da prática do intraempreendedorismo, né? E o protagonismo dos colaboradores aqui foi muito importante para que isso pudesse acontecer, e uma mentalidade intraempreendedora para dar esse empoderamento para os colaboradores poderem conduzir as suas ideias. O programa é dividido, hoje também ele tem esse formato, a gente já está na segunda edição do programa. Nós tivemos uma fase de inscrição e seleção, todas essas etapas elas ocorreram dentro do InnoUp, né, dentro do seu processo, usando em alguns momentos a IA
para estruturar, para refinar, a gente vai contar um pouquinho mais para vocês, mas esse é o fluxo que a gente utiliza nesse programa, e na última edição, a gente está na primeira edição que a gente teve um número aí bem legal de ideias, a gente superou as nossas expectativas como projeto, então as pessoas engajaram, entenderam, batalharam, chegou lá no final, as pessoas queriam saber quem é que tinha ganhado, né? Quem é que ia ser acelerado, quem é que ia ter a sua ideia implementada. Então, isso tudo a gente trouxe para vocês para contextualizar o que o programa ele se dispõe a fazer, né? Dentro de uma grande empresa. E para contar um pouquinho mais sobre isso e sobre a experiência, eu vou chamar o Thiago, que está aqui com a gente, Fontinhas, que tem muito Thiago, né, Thiago, por aí, então vamos chamar de Fontinhas. Fontinhas, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, por estar aqui com a gente. Conta mais para a gente como que é, como vocês estão estruturados, e aí a gente vai batendo esse papo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E, gente, começando aqui, me apresentando um pouquinho, né, eu sou o Thiago Fontinhas, mas pode me chamar de Fontinhas. Eu tenho uma carreira um pouco curiosa, porque eu comecei minha vida profissional dentro de cozinha, gente. Eu fiz gastronomia e depois eu não curti, eu não conseguia exercer minha criatividade, fui fazer engenharia de produção, obviamente também não, né? E a gente tem que vir para o mundo da inovação mesmo, para os engenheiros tem que fugir para a inovação, eu trabalhava com melhoria contínua. E, gente, eu sou nerdola total, sou praticante de Kung Fu, Jiu-Jitsu, eu sou esposo da Marjorie, que não me deixou desistir, eu sempre conto essa história. Poucos dias antes de fazer minha especialização em Design Thinking, que fez eu mudar a minha carreira, né, vim para o mundo da inovação, eu falei para ela que eu ia desistir, que eu ia fazer um curso de PMO. Aí que bom que ela não deixou, né? Porque a gente hoje faz um negócio bem mais legal e tem o PMO no meio, a gente acaba trabalhando com o projeto, então consegui os dois ao mesmo tempo. E eu sou pai dessa mocinha aí que tá rindo, mas na verdade ela pisou num formigueiro. Ela estava começando um processo de choro ali, mas saiu uma foto bem bonita, pessoal. Falando um pouquinho do Stormia, o Stormia ele é um hub de inovação da Seguros Unimed. Dentro do sistema Unimed tem pessoas da Unimed aqui. Só nem a gente sabe explicar direito, mas só a gente consegue entender com uma certa precisão como é que funciona, mas o sistema Unimed ele é um sistema complexo, mas é a maior cooperativa de médicos do mundo, gente. E quando a gente fala do sistema Unimed, a gente tem singulares, que são as cooperativas, né? Quem é de Porto Alegre aí, né? A galera que é de Pô aí sabe, né? A Unimed de Porto Alegre, fortíssima, a Unimed Espírito Santo. Tem as federações que fazem essa gestão dessas singulares aí regional, conseguem dar um apoio. Tem a Unimed do Brasil e a Seguros Unimed é o braço de seguradora dentro desse sistema todo, né? A gente tem, além de saúde, a gente tem odonto, vida, ramos elementares, né, que entra residencial, previdência, enfim, tem vários produtos que a gente fica embaixo da holding, que é a participações, que também tem Unidade Pay, enfim. É bem complexo, mas é muito legal de trabalhar aqui, porque a gente tem muita autonomia e muita colaboração, que é um dos pontos chaves aí do cooperativismo. E o Stormia, pessoal, ele nasce, na verdade, em 2017. Ele é um hub que ele veio com o intuito de fazer a transformação digital. Ele começou esse movimento através do Super App da Seguros Unimed. Super App hoje que está em processo de todas as Unimeds vão ter o mesmo Super App, que a gente chama de Projeto Sinergia. E esse processo foi muito legal. Um ponto curioso aconteceu quando a gente fala de ambidestria, a gente ficou tão ambidestro que ele se deslocou demais. E aí acabou que as pessoas não entendiam o que o Stormer fazia, por mais entregas relevantes que ele fizesse. Sabia-se que fazia inovação, mas as pessoas não tinham essa cultura da inovação. Então, o Fábio Nogue e o Wilson Leal eles se reuniram aí, se juntaram. Depois eu vim aí em 2023 para a gente começar a fazer uma transformação. E hoje o Stormer ele tem a grande propósito, que é fazer com que todo mundo possa inovar. Esse é o nosso propósito. E dentro disso a gente tem algumas vertentes. Pode passar, Vitor? Então esse é o nosso... A gente quer que todo mundo tenha esse DNA inovador. E aí, quando a gente fala de cultura,
a gente tem o programa Ideias de Valor, que a gente acredita muito, e ele é um programa já antigo da companhia, que passou por várias reformulações. Pode avançar? Ele é um programa que está dentro de um processo de transformação cultural, tá? Então, dentro da nossa vertente, do nosso mapa estratégico, a gente tem um pilar que tem que trabalhar colaboração, inovação, agilidade, sustentabilidade, centralidade no cliente. Esse é o que a gente chama de frente 7 de estratégia, é a frente de cultura. E ele nasce dentro desse corpo, tá? Em 2017 ele é lançado, mas olha que interessante, se você for ver essa linha do tempo, o programa ele nasce com a ideia de dar voz para o nosso colaborador, para que a gente consiga dar as ideias. Mas ele parava na ideia, e isso daí incomodava muita gente. Conversando com alguns, antes da gente começar a reformular o programa, a gente conversou com alguns colaboradores que tinham passado por esses programas. Eles falaram assim, poxa, entrega muito valor, mas a gente não sabe o que acontece. E é muito do que o Felipe falou, né? Tinha até um funilzão legal ali, mas no final nem experimentar, às vezes o projeto era experimentado. Então a gente olhou isso como uma grande oportunidade. Pode passar, Vitor? Uma oportunidade para a gente repensar, repriorizar e dar uma nova roupagem. E foi aí que a gente conheceu a Ino e a gente começou essa parceria. No próximo, a gente traz o que foi o nosso desafio. Então, ter um programa que fomente a inovação, que a gente consiga garantir que essas ideias sejam desenvolvidas. E ele tem que ser um catalisador de cultura, mas tem que dar resultado. E aí a gente chegou nesse modelo, que não é o que a gente faz hoje. Esse modelo a gente pivotou. Ele foi uma ideia muito legal. E por que eu estou contando essa história? Com esse modelo, onde tinha um monte de gente avaliando, eu podia mandar ideia, aí tinha o Stormer, que é nosso embaixador, ele tinha que avaliar, as ideias iam ficando no meio do caminho. Por quê? Porque ele era uma torneira aberta de uma coisa de um monte de gente mandando sugestão. E a gente tinha uma plataforma chamada Combine. Ela foi desenvolvida dentro de casa, foi feito um monte de benchmark ali, eles olharam várias ferramentas. E aí a gente falou, não, vamos insistir no Combine e tal, mas vamos mudar. Quando a gente começou a pensar em mudar o nosso programa, a gente viu que ia ser muito pior se a gente tentasse continuar com a ferramenta do que a gente tentar buscar uma ferramenta no mercado. Então, nesse modelo, a gente viu que não faltava criatividade, a gente faltava foco e a gente também não tinha uma ferramenta legal para a gente trabalhar que não atendesse esse novo pivotear que a gente fez, né? E aí nasceu aí o programa novo, e junto já veio o InnoUp, né? E aí vou contar um pouquinho do programa, tá, pessoal? O nosso programa de ideias, ele passou por essa primeira fase, já está no segundo batch aí na segunda rodada, né? E nesse primeiro momento a gente teve, que igual a Rê comentou, né? A gente teve 4 ideias aceleradas dentro desse funil aí, dentro desse funil. E essas 4 ideias, elas nesse primeiro momento a gente usou o InnoUp, acho que isso é importante falar, muito para fazer essa gestão. E ele, para a gente, ele ajudou muito, porque a gente precisava encontrar um modelo, e ele é super adaptável. A Rê falava assim, Ti, você precisa disso? Tá, vou habilitar aqui para você, utiliza. Ah, vamos para aceleração? Vamos então para o módulo, vou habilitar aqui o módulo de projetos. Então, vamos lá. Até então, a gente não estava usando a parte de IA. A partir desse ano, a gente começou a sentir a necessidade. Uma porque, até o ano passado, ainda dentro da Seguros Unimed, o assunto IA generativa, principalmente, a gente estava trazendo como parte de conteúdos, mas ainda estava entendendo como é que a gente poderia trabalhar. Hoje a gente entende que o Copilot é um dos melhores modelos assim para a gente, que é o que principalmente o InnoUp tem entregado para a gente, tá? Então, avançando, Vitão, e trazendo mais visão, na nossa jornada empreendedora, vocês vão ver várias fotos. Aqui não vou me prender muito, mas isso aqui é um tanto de workshop que a gente tem. A gente preza muito por essa colaboração. E ter uma ferramenta que fomente isso, né, que ajude nesse Copilot, que ajude nessa conexão, para a gente foi chave para esse sucesso. Então, recentemente, a gente tem utilizado dentro dos nossos workshops e tem sido uma forma também de educação muito legal. Muitas das pessoas, é um programa para todos os colaboradores, às vezes não têm acesso ou também não entendem sobre como utilizar, e acaba sendo uma ferramenta aí que a gente tem usado que
que ajuda muito no dia a dia. Obviamente que é um híbrido, né, gente? A gente ainda vai para a luz, a gente usa o post-it, mas é um negócio que ajuda muito a gente no dia a dia. Pode seguir? Bom, aqui até o último dia, e aí trazendo alguns big numbers, né, que para a gente é muito valoroso. Lembrando, é um programa de cultura que por um acaso a gente entrega resultado. Por acaso não, brincadeira, é o objetivo também, né? O Wilson Leal sempre fala isso, mas é um programa de cultura, então para a gente esse tanto de horas de capacitação, de sensibilização, ajuda a gente a fomentar uma cultura inovadora. Nesse processo de agora, e aí a gente vai entrar, a gente teve 65 ideias, e olha que interessante, todo mundo já podia usar o Steve, né? A partir desse momento, na primeira versão, o formulário até era embedado dentro da nossa página. A pessoa escrevia ali a ideia, e a gente às vezes sentia que algumas ideias vinham meio confusas e tal. E esse ano, quase 100%, né? Eu acho que 100% das ideias, com certeza, elas, dentro dos nossos checks ali, né, de avaliação, elas estavam coerentes, dava para entender, estava claro o desafio, e acho que isso é muito o papel da IA, e eles puderam já vivenciar isso daí de tipo, pô, vou escrever, vou refinar, vou melhorar a minha ideia para ver se a gente consegue ir para a próxima fase. Então, ali, eles tiveram o primeiro contato com o Steve, aí, que ajudou a pegar aquele desafio e gerar algumas ideias, e obviamente que é um copilot, né, gente? As pessoas tinham suas próprias ideias e ali elas podiam utilizar, ver outras coisas que poderiam compor essa ideia e ajudar aí no dia a dia, aí no processo de criação delas. E principalmente é um programa que é colaborativo, então é um grupo de 3 pessoas, o máximo que a gente coloca, pessoas de áreas diferentes, e isso ajuda, eles tiveram que ir lá e descrever. Até um ponto importante, né? Antes disso, a gente fez as dinâmicas para definir os desafios com as frentes estratégicas. E ainda a gente não tinha tido esse insight de, pô, vamos usar a IA, e o menino que é do meu time, que estava ajudando a escrever, ele estava usando o Gemini para escrever. Eu falei, pô, isso é muito legal. A gente batendo papo com a Renata, e a gente foi no Unlocked também, tinha falado da IA, a gente, pô, vamos usar o Steve e tal, e foi muito oportuno, né, na hora a gente fazer. E tem o feedback instantâneo, é muito intuitivo, gente, de verdade. É para todo mundo, e nem sempre, basicamente 90% da empresa ainda não está acostumado com essa ferramenta. Isso ajuda muito a gente a ver como é simples, e começou a ter um movimento. Recentemente a gente teve até um Data Day para falar de IA, porque esse assunto começou a se tornar cada vez mais relevante. Aí avançando, recentemente também, agora estão na fase de definir, né, os testes e entender algumas questões. Então, a IA também tem ajudado, né, apoiado eles a dar alguns caminhos, né, a dar algumas sugestões. Isso daí para a gente é muito relevante, porque nem sempre as pessoas estão acostumadas com isso, eles estão sendo treinados para ser empreendedores, e quanto mais ferramentas para ajudar eles a entender que tipo de teste eles vão fazer, ajuda muito, porque no dia a dia a gente tem poucas horas, né, para passar todo esse conteúdo. Então, quando eles conseguem debruçar, eles conseguem fazer. E aí a gente foge também a gente usava muito os test cards ali, né, da Strategizer, muito legal. E acho que isso daí já está embedado, fica muito mais intuitivo e ajuda a gente a sair do outro lado. E por fim, pessoal, pode avançar? A gente tem toda essa parte de planejamento, né, que eu comentei dos testes, fica mais otimizado, a gente consegue definir melhor as nossas estratégias de interação. Todo mundo é um processo, de novo, é um processo de cultura, é um processo de capacitação, todo mundo é capacitado para passar por isso, então ele torna o processo ainda mais interessante, né? O pessoal aqui, o Cris, a Lari, né, sempre apoia a gente, e eu acho que esse é um ponto. A IA também ajuda eles no dia a dia a ter coisas cada vez com mais qualidade, mas lembrando, por ser Copilot, ele ainda dá o protagonismo para o ser humano. Isso para a gente é essencial, né, no final do dia.
E aí, fechando, eu gosto de trazer uma frase aqui do meu superintendente, Fábio Nogue, né? O Ideias de Valor, ele é mais do que um acelerador da inovação. Ele sim, ele entrega valor, ele entrega resultado, mas ele transforma pessoas. E esse é o propósito que a gente tem. A gente tem que dar autonomia, e quanto mais ferramenta a gente der, quanto mais metodologia a gente der para as pessoas, com certeza a gente vai fazer essa curva de transformação digital, transformação cultural ser muito mais rápida, e a gente consegue crescer de forma exponencial. Obrigado, gente. Esse é o time aí. Parte do time, né? Porque a gente é a maior área da empresa. A gente tem mais de 1.900 funcionários. Todo mundo é nosso funcionário. Eu brinco com isso, o time da RH fica nervoso comigo. Mas a área de inovação é para todos, né, pessoal? Então a gente só é um catalisador mesmo. Boa, Ti. Obrigada. Obrigada pela contextualização. Acho que tem um ponto aqui, né, que a gente pode abordar, que é muito legal quando a gente está usando a IA dentro do processo, é porque ela nos permite sair da tela branca, né, aquela primeira palavra, né, a gente pôde acompanhar com os times quando a gente trazia, poxa, vamos explicar então aqui o que é uma incerteza, como que você trabalha, como você desenvolve, o time já parava, tá? Mas e agora eu começo por aonde? Eu refino por aonde, né? E você trazer a ferramenta, o InnoUp, nessa edição, ele veio muito para ajudar o time a sair desse primeiro impasse, assim, meu Deus, agora eu faço como? Né? Era legal ver a expressão do pessoal e a forma como o pessoal trazia isso, né, Thiago? E eu acho que um ponto importante também é que a gente é muito treinado da resposta, né? E aí, a partir do momento que a gente, como facilitador, faz uma pergunta e fala assim, mas faz essa pergunta para a IA. Também é um outro aprendizado, né? Como é que eu pergunto isso? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu... Isso daí é muito legal, né? E aí causa esse susto, causa um... Mas o pessoal mergulha, né? E eu acho que isso é o mais legal, assim, a galera é muito animada e mergulha de verdade, assim, para conseguir sair do outro lado e as respostas vêm, né? No final do dia e eles vão interagindo, né? Terando. Muito bom. Verdade. Vamos abrir para perguntas Eu aí, ia dizer né? agora, eu vou E abrir para Fontinhas. perguntas, pessoal. Boa. Fiquem super à vontade aí, a gente está com o microfone liberado, vocês podem aí erguer a mão e a gente vai batendo um papo aí, eu vou direcionando as perguntas, a gente pode fazer pergunta para o Felipe, para mim, para o Fontinhas, fiquem super à vontade aí, agora é um momento para a gente bater esse papo aí, tirar qualquer ponto de esclarecimento que a gente possa ter. Tem uma específica aqui da Diana sobre esse projeto integra todas as Unimedes do Brasil. Fontinhas, isso é para ti. Na verdade, oi, Diana, tudo bem? Na verdade, o Ideias de Valor, ele é da Seguros Unimed, mas ele foi a inspiração para o Acelera Unimed. O Acelera Unimed também usa o InnoUp. Eu fui mentor ali no Acelera Unimed, mas o Acelera Unimed, ele é o programa da Unimed do Brasil que integra todas. O Ideias de Valor, isso é um ponto muito importante. Para quem não conhece o sistema Unimed, a Unimed do Brasil tem um papel muito chave, que é escalar coisas que dão certo dentro das Unimeds. E como o nosso programa estava indo muito bem, a Carol, né, a Andrese, que é a líder lá de inovação, junto com o Maurício Serra, eles pegaram esse modelo junto com a INO e também transformaram em algo escala Brasil, que é um baita programa muito legal para todas as Unimeds. Boa. Tem uma outra pergunta aqui da Suzane. Vocês precisaram adaptar o fluxo de vocês conforme a plataforma ou a plataforma se adaptou ao fluxo de vocês? Ótima pergunta. A gente, na busca de plataformas, a gente viu que a gente ia ter que se adaptar muito. Mas quando a gente sentou com a Ino e falou assim, papel em branco, gente. A gente sentou, eu sentei com o Dago, com a Rê, e falei assim, a gente quer chegar nisso. Como é que vocês podem ajudar a gente? E a gente desenhou junto. Galera, eu acho que esse que é a parceria que é muito legal, assim. Todo ano, e a gente já vai mudar o próximo ano, todo ano a gente muda alguma coisa, então eu acho que essa é a pegada legal, a ferramenta ela tem se adaptado a gente, eu deixo a galera do InnoUp louco, mas eu acho que isso é a pegada legal, assim, que a gente faz, porque cada ano a gente pensa num negócio diferente, a gente já, então, para a gente o modelo de
quando eu vou dentro de uma plataforma, uma pessoa especialista em plataforma, e ela fala assim, não, tem que ser desse jeito, para mim não atende. Hoje que a gente tem um pouco mais de maturidade, e eu acho que essa parceria nossa é isso. A gente todo ano sente e fala assim, vamos mudar tudo? Vamos. Como é que a gente muda? E aí o pessoal da InnoUp corre atrás e a gente sai do outro lado. Oi, Ki, obrigada. Elisa! Opa, pode falar, Felipe. Não, vamos deixar a Elisa. Eu só rapidinho para Priscila, a gente já vai voltar lá no QR Code, tá, do livro. A gente vai voltar para o final, mas só para não interromper a dinâmica das perguntas, a gente volta lá depois, tá? Mas, por favor, Elisa. Boa. Eu queria entender um pouquinho mais. Oi, tudo bem, gente? Obrigada primeiro pela apresentação, foi bem interessante o conteúdo. Eu queria entender um pouquinho mais 2 pontos. Qual que foi a mudança que você percebeu quando vocês mudaram o sistema de inovação? Porque hoje na minha empresa a gente trabalha muito do jeito que você falou, como era antes, né? Tinha muitas ideias entrando de uma plataforma meio específica que todo mundo vai dando ideia, o aprovador é o gestor direto, e eu percebo internamente, assim, eu como gestora de inovação, que eu entrei agora faz pouco tempo, eu percebo que se perde muito. Só que eles aqui dentro, eles acreditam que esse é o jeito que tem que ser. Então, assim, qual foi a percepção grande que vocês tiveram nessa nova plataforma, mudando, né, o jeito de pensar? Qual que foi a grande mudança e qual que é a percepção que vocês tiveram na concretização das ideias, na qualidade das ideias recebidas, e o quanto que a plataforma ajuda vocês também a carregar até o final, até a implementação da ideia? Elisa, né? Tudo bem? Isso, Então, tudo bem. Esse é o grande ponto, assim. Esse modelo que a gente usava, o nosso superintendente de pessoas, de gestão, pessoas, produtos e projetos, ele é um cara da indústria. Então, esse modelo para a indústria, ele é muito já batido, assim, todo mundo já faz, tá? O que a gente entendeu foi, a gente assumiu que a gente não tinha nem capacidade para conseguir tracionar tudo, porque é muita coisa entrando ao mesmo tempo. E a gente, em vez de fazer um programa longo, a gente falou, vamos testar pequeno, vamos pivotar, mas vamos botar foco. Eu consigo fazer até 5 pilotos. Aí a gente trabalha a capacitação dessas pessoas para chegar nesses 5. Então foi o primeiro trabalho de assumir que a gente não tinha essa possibilidade de fazer tudo. E aí o segundo ponto é, quando a gente analisava essas ideias, lembra que eu falei que faltava foco? O nosso ideia de valor chama desafio de inovação. E a gente trabalha com temas estratégicos, isso é muito importante. A Rê, o pessoal do time, o Cris, a Lara, eles tiveram um baita de um trampo para sentar com os nossos líderes de estratégia e definir qual que é o desafio para a gente entregar valor para a empresa. Mas antes ele era aberto, e aí não era um programa de inovação, era um programa de sugestão. Então eu tinha lá mudança de copo, pintar, trocar a cor do Animed de verde para azul, e aí essas coisas que a gente olhava assim, poxa, eu abro, as pessoas dão as suas ideias, mas é isso que eu quero, e a gente precisava fomentar, a gente precisava tracionar a inovação. Então a gente olhou e falou assim, ó, quanto que eu consigo fazer? Eu consigo fazer 5 pilotos, beleza, a gente vai investir até 5 pilotos, a gente fez 4, mas a gente vai investir em 5 acelerações. Que tipo de desafio eu tenho? Inicialmente pilares, agora a gente tem os desafios mais estratégicos. E aí a gente deu um foco e aí a gente mudou de um programa de sugestão para um programa de intra. Eu quero que as pessoas, no final, sejam empreendedoras. Quando eu olho para frente, a gente quer chegar num momento onde a gente vai poder spin-offar uma dessas ideias, e transformar numa startup. A gente está indo em baby steps. Mas esse é o objetivo final, assim, quando eu falo de olhar para o futuro, em algum momento eu olhar e falar assim, agora eu consigo construir um Zé Delivery dentro de casa, sabe? Claro, muito obrigada. Mas é doloroso, viu? Não foi essa maravilha toda, não. Eu imagino, eu tenho certeza. Não, e você trouxe aqui um ponto muito importante, né? Muitas vezes vem a questão de, vou pintar não sei o quê, reformar não sei o quê. Muitas das ideias são essas, que é importante, mas acaba sendo uma caixa de sugestão. Então, às vezes, até ter os dois serviços pensando diferente, né? Então, assim, de repente, como no meu caso tem indústria, pode fazer sentido manter, de alguma forma, esse lado, pensando que não é uma inovação, mas também aí fomentar a parte de inovação de uma forma mais estruturada para a inovação mesmo. Obrigada, ficou bem claro para mim. A gente até pensa, até complementar, a gente até pensa em, às vezes, falar assim, vamos lançar uma campanha, desafio de inovação, mas desafio, como eu posso melhorar a sua vida dentro
da Unimed, dentro da Seguros Unimed, porque aí eu dou um foco, falando assim, agora para vocês darem ideia para a gente melhorar nosso ambiente. Isso daí ajuda, mas no final é sobre foco. Quando está aberta, é uma torneira que a gente tem que dar vazão, e aí concorre e o nosso time, nosso hub de inovação, ele investe nesses projetos. Eu não peço dinheiro para as áreas, isso é importante também, porque se eu for concorrer com a área, com certeza um experimento vai ser menos importante para o maior impacto do que um projeto de área que vai entregar rápido. Então, a gente também tem esse cuidado de falar, o projeto é do Storm, eu estou botando meu dinheiro e vocês podem trabalhar. Maravilha. Gente, temos mais um minutinho para uma última pergunta, se alguém quiser, sua chance aí, senão a gente vai se encaminhar para o final. A gente vai agora passar aí o QR Code de novo, chamar o Felipe aí, mas mais alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram trazer aqui com o Thiago, comigo, com o Felipe? Boa. Felipe, tá contigo então. Boa. Só a gente tem aqui o link. Esse é um livro, não sei se todos conhecem, mas ele é um livro que muitos aqui conhecem, o livro 24 Steps for Disciplined Entrepreneurship, né, que é o livro do Bill Wallet, que é um dos livros aí que uma das metodologias que mais se tem utilizado, né, na estruturação aí de novos negócios e startups. E o Paul Chick, ele é colega do Bill Wallet no MIT, né, no Martin Trust Center, e ele escreveu a continuação, ou seja, a versão número 2, assim, uma abordagem mais operacional para executar os 24 Steps, que ele chamou aqui do Startup Tactics. E a gente trouxe o Paul Chick, a gente fez uma sessão com o Paul Chick no último Innovation Locket, que é o evento que a gente faz no Cubo. E uma das ações que a gente fez foi justamente poder trazer para o nosso público esse livro, né, que é um livro super legal. E a gente queria também compartilhar com vocês, então tá na tela aqui o QR Code, para vocês poderem acessar aí também o livro. Imagino que vai ser bastante útil também nesse desafio de fazer os projetos acontecer dentro aí do contexto dos programas, tá bom? Bom, como a Rê falou, queria reforçar aqui o agradecimento para o Fontinhas, primeiro aí, que foi nosso parceiro aí, nosso convidado, de poder compartilhar o caso, um super caso aí da Seguros com todos vocês. Agradecer também a presença de quem esteve conosco aqui e pedir aí a gentileza de quem puder nos ajudar aí a melhorar essa sequência de eventos. A gente está programando também a agenda para o próximo ano, de dar continuidade a esses webinars que a gente tem feito. Como eu comentei com vocês, a gente fez um primeiro voltado para a conexão da inovação aberta com a IA. Agora, o objetivo desse era fazer essa conexão com o Intra, e a gente vai ter uma agenda aí recorrente ao longo dos próximos meses para ir trazendo esse tema para a pauta, estimular que as pessoas e todos os gestores aí da inovação, de alguma forma, também possam chegar a eventuais ganhos nessa conexão da IA com o processo de inovação. Tá bom, pessoal? Mais uma vez aí, obrigado, e a gente se encontra aí no próximo.